Na aula de hoje vamos falar sobre um indicador que se chama desalavancagem automática, que tem uma sigla de ADL quando abrimos uma operação na Binance Futuros. Vamos falar também sobre os dois preços existentes, que é o preço de referência e o preço de índice. Então vamos lá, estou aqui na tela do meu computador, vou abrir uma operação agora de long e vocês conseguem ver esse nomezinho aqui, ADL, isso aqui se chama desalavancagem automática. Você vai entrar na desalavancagem automática quando esses 4 quadrados aqui ficarem acesos. Então você vai correr o risco de ter a sua ordem totalmente fechada ou parcialmente. Porém, para isso acontecer é um pouco difícil. O fundo de seguros tem que estar zerado na Binance. Alexandre, o que é isso, fundo de seguros? Sempre que um trader na Binance Futuros ele é liquidado, ele paga uma taxinha ali, como eu mostrei na aula de taxas para vocês. E esse fundo, quanto mais os traders eles são liquidados, mais esse fundo ele vai aumentando. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Histórico de fundo de seguro, 89 milhões. 884. Vamos ver o fundo de seguro do Bitcoin Cash agora, ó, 34 milhões. Vai variando para muito ou para pouco. Tem algumas criptomoedas que tem o mesmo saldo, deve ser porque a Binance deve estar compartilhando o mesmo fundo, ó, 28. Então basicamente é assim. Esse índice de ADL, ele só é atingido quando esse saldo do fundo de seguro ele é zerado. Então, quando esse fundo de seguro ele é zerado na Binance da respectiva criptomoeda, você pode correr o risco de entrar na desalavancagem automática e ter a sua posição fechada ou parcialmente fechada. Vamos voltar lá para futuros USDT. Vou explicar esses dois preços aqui, que é o preço de referência e o preço de índice, e depois eu explico esse ADL aqui. Preço de referência. O preço de referência, ou market price em inglês, é uma estimativa do valor real de um contrato, preço justo, quando comparado ao preço real de trading, último preço. O cálculo do market price evita liquidações injustas que podem ocorrer quando o mercado é altamente volátil. Então, esse preço de referência, ou market price, ele vai tentar colocar um preço justo em relação ao último preço para tentar evitar aquela altíssima volatilidade, então acaba tentando colocar um preço mais justo. Portanto, enquanto o preço de índice está relacionado ao preço dos mercados à vista, mercado spot, o market price representa o valor justo de um contrato de futuros perpétuo. Na Binance, o market price é baseado no preço de índice, que é esse aqui que eu já vou explicar, e na taxa de financiamento, que é a cada 8 horas. E é também uma parte essencial do cálculo do PNL. Então, sempre que vocês forem operar, o mais importante para olhar é o preço de referência, ou market price em inglês. Esse aqui é o mais importante, porque é o que vai estar juntando ali, junto com o seu PNL não realizado, e também o que vai estar coincidindo com o preço de liquidação. Já o preço de índice é um conjunto de preços das principais corretoras do mercado à vista, relacionando com base no seu volume. As corretoras usadas são Huobi, Bittrex, HitBTC, Gate.io, BitMEX, Poloniex, FTX, MXC. Beleza? Então basicamente essas são as diferenças do preço de referência e do preço de índice. O preço de índice ele é a combinação dos preços dessas corretoras, e o preço de referência representa o valor justo de um contrato de futuros perpétuo para tentar evitar liquidações injustas que podem ocorrer quando o mercado é altamente volátil. Então, esse preço de referência ele tenta ali te ajudar, né? Basicamente essa é a diferença. Vamos agora ao indicador ADL. Você só corre o risco de ter uma ordem desalavancada se caso o fundo de seguro da criptomoeda zerar. Então aquele saldo que eu mostrei de 88, 89 milhões do Bitcoin e do Bitcoin Cash de 34 milhões, quando ele é zerado, aí sim você corre o risco de entrar na desalavancagem da Binance. Então você terá que ver as luzes acesas. Se todas forem acesas, você corre o risco de ter toda a sua posição fechada ou uma parte dela. Vamos explicar mais um pouquinho como é que funciona esse esquema. Fundo de seguro. Vamos supor
que o João ele tá operando long, ele acha que o Bitcoin vai subir, só que aí o preço acaba caindo muito, inclusive muito abaixo do seu preço de liquidação. Então aí o fundo de seguro ele entra para tentar cobrir esse rombo no trade errado do João que foi liquidado. Então o fundo de seguro ele acaba entrando para cobrir o déficit para evitar que a Maria entre na desalavancagem automática. Então é basicamente para evitar que a Maria não receba o seu dinheiro e também para que o João não fique com seu saldo negativo. E o saldo do fundo de seguro ele vai aumentando conforme mais investidores são liquidados, porque quando o investidor ele é liquidado, ele paga uma taxa de liquidação que varia entre 0,3% a 1%. Então, quanto mais investidores são liquidados, mais o fundo de seguro ele vai aumentando. Vamos agora para um exemplo onde o fundo de seguro está zerado. João é liquidado em sua operação de long com o preço caindo muito abaixo do seu preço de liquidação. Então, o fundo de seguro ele está zerado. Tem nada ali. Então a Maria entra na desalavancagem automática e corre o risco de sua posição ser parcialmente fechada ou totalmente, porém o lucro da posição se mantém. Vamos fazer um exemplo aqui agora. Vamos supor que a Maria M ela esteja lucrando 500% e ela acabou entrando na desalavancagem automática. Ela pode ter toda essa posição de 500% totalmente encerrada. Então, ó, totalmente encerrada, vou botar aqui ENC, totalmente encerrada, ou então ela pode ter essa posição onde ela está lucrando 500%, parcialmente fechada, então apenas metade, né? Apenas metade da posição dela, 50% foi fechada, o resto se mantém, vai depender da ocasião. Porém, o lucro se mantém. Você não perde nada, você não paga nada. Você só tem sua posição parcialmente encerrada ou totalmente encerrada. O problema é o seguinte, vamos supor que a Maria ela esteja shortando o Bitcoin e ela sofra uma desalavancagem automática e ela sai totalmente do Bitcoin, sendo que ela já estava lucrando 500%. Então, se por exemplo, ela começou a shortar o Bitcoin, quando o Bitcoin está em 20 mil. Aí, nesse exemplo hipotético, o Bitcoin está valendo 15. Ela está lucrando ali 500%, certo? Só que aqui, ela entra na desalavancagem automática e ela tem sua posição totalmente fechada com 500%. Só que aí, e se o Bitcoin cair para 10 mil? Olha o quanto de dinheiro ela vai acabar deixando na mesa porque ela sofreu a desalavancagem automática. Então, embora você não perca nada, você pode correr o risco de deixar dinheiro na mesa nesse esquema da Binance Futuros.